Estou aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam no entorno da nossa bolsa de valores e quando sobre esse conjunto de informações dali tiramos interpretações ajustadas, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 16 de janeiro de 2025, agora são aproximadamente 5h20 da tarde. Eu vou comentar sobre algumas miúdas que estão circulando. Também, veja, o IRB voando. Interessante isso, né? Depois a gente pode dar uma olhada como é que está o nosso grid de ações e também aquelas ações que foram indicadas para o longo prazo, feita por especialistas. Nós vamos dar uma olhada que ações são essas e em que circunstâncias essas indicações foram feitas. Com relação às miúdas, nós vamos começar aqui pelo Banco Bradesco. Essa informação ela foi disponibilizada no dia de ontem, dia 15 de janeiro, e é com relação à sua Assembleia Geral Ordinária, marcada para 10 de março. Mais ou menos aquilo que eu disse, né? Já venho comentando há algum tempo, as Assembleias Gerais, elas normalmente tendem a se concentrar no mês de abril, mas algumas ficam ali para o início do mês de maio e algumas ainda são pegas pelo mês de março. Ou seja, é importante, dentro do método que nós aplicamos aqui no canal, que se acompanhe essas Assembleias Gerais Ordinárias, porque você, como acionista, acaba participando. Se você tiver direito ao voto, no caso de possuir ações ordinárias, você também está fazendo parte do dia a dia da empresa, está votando por conta daquilo que foi colocado em pauta, que está na ordem do dia, e você acaba interagindo mais com a empresa e, de alguma forma, se sentindo como um participante do dia a dia da empresa. Ou seja, você cria um vínculo, uma simbiose com a empresa da qual você possui ação. Da mesma forma, o Banco do Brasil, que também fez a publicação de aviso aos acionistas no dia de ontem, marcando a sua Assembleia Geral Ordinária para o final de abril, dia 30 de abril, nós temos então mais uma Assembleia. Nessa aqui nós vamos participar, uma vez que nós somos acionistas do Banco do Brasil, e é uma empresa que nós temos sempre muito interesse em saber o que eles colocam na ordem do dia e como as votações se dão, como elas acontecem. Fazendo parte da carteira do canal também, Caixa Seguridade, emitiu aviso aos acionistas, já foi no dia 14, a sua Assembleia Geral Ordinária, no dia 25 de abril de 2025. O curioso foi que foi através da Assembleia Geral Ordinária da Caixa Seguridade que nós ficamos sabendo, né, com alguma antecipação, e a companhia ia na direção de fazer pagamentos trimestrais em vez de semestrais, e também uma tendência que ela estava, em termos assim, de mudança, né, no seu escopo, no que diz respeito aos seus produtos, entrando em determinadas áreas, e essas áreas com possibilidade interessante de retorno a partir do balcão da Caixa Econômica Federal, além do que também houve uma outra argumentação a respeito da venda de ações da Caixa Econômica Federal para que ficasse consolidada a condição da companhia enquanto participante do novo mercado. A CEPIC, também, dentro das miúdas, comunicou aqui no dia 14 de janeiro, através de avisos aos acionistas, a sua Assembleia Geral Ordinária para o dia 30 de abril de 2025. E aqui, nessas miúdas, encerrando as nossas miúdas, através de avisos aos acionistas, o dia 14, marcando a sua Assembleia Geral Ordinária para o final do mês de março, dia 27 de março de 2025. Agora entrando nos assuntos mesmo que nós queremos debater aqui no canal, no dia de hoje, inteligência financeira, publicou aqui, assinado por Fernanda Bottoni, dia 14 de janeiro de 2025, 2 dias atrás, quais são as 6 melhores ações para investir no longo prazo. E também faz uma abordagem com relação àquelas que são as piores. Quem está levantando as ideias é um analista de ações da Nord Research, e aqui ele vai mostrando o resultado das análises que ele veio fazendo. Ele faz uma abordagem aqui, quais são as melhores ações para investir por 10 anos. Então, ele vai fazer todo um comentário aqui do que é considerado longo prazo. Veja que a carteira do canal recém vai completar 5 anos. Então, é interessante ver essa abordagem do ponto de vista do que é entendido como longo prazo. Porque no caso desta matéria, ele considera longo prazo a partir de 3 anos. Uma abordagem diferente da nossa, nós consideramos aqui no canal 5 anos para que você consiga evoluir, né, no sentido de deixar de ser um investidor iniciante, você de fato ali começa a se tornar um investidor intermediário. E com 10 anos, pelo menos aqui para o método do canal, você vai se tornar um investidor avançado. Então, tudo tem seu tempo. Aqui 3 anos, eu não sei exatamente quais são os critérios que ele utiliza, mas eu acho que ainda 3 anos é fase de aprendizagem. E ele levanta aqui as melhores ações para investir com foco no crescimento. Para cada uma delas, ele faz todo um comentário, que está aqui nos parágrafos, eu deixo para você avançar sobre elas. Mas ele fala aqui da Priner PRNR3, eu desconheço a empresa, não tenho um aprofundamento sobre ela, até porque ela está dentro do índice aqui Small Caps, e é bem complicado se acompanhar essas Small Caps. De qualquer forma, no método do canal a gente sempre faz o seguinte, vai lá para o
site de RI da companhia, para a gente saber o histórico, o que ela faz, como é que ela está posicionada, quem são os acionistas e o que ela tem assim, em termos de perspectiva de governança. Depois que a gente entende onde ela está setorizada, é importante você ver se você tem alguma identificação com essa empresa. Se você tem algo ali que realmente coloque você com disponibilidade de assistir às apresentações trimestrais, os resultados, assistir às assembleias gerais ordinárias, porque você vai ficar muito tempo vinculada, você vai ficar muito tempo vinculado com a empresa e, consequentemente, isso quer dizer que se você não tiver vínculo, você acaba se afastando da empresa. É um passo que se você cria, você entende, você compreende, tem sintonia com ela, você consegue avançar os anos em relação à empresa. E só depois, aí sim, né, a gente olha para o projeto, vê se o projeto está em sintonia com o cenário, e aí a gente acaba olhando, então, por último, os dados fundamentalistas. No caso aqui, a gente gosta de procurar empresa que pague proventos, dividendos, e vem na ordem de, no mínimo, 6% pelo valor que nós pagamos pela ação. E o analista aqui, ele coloca também na lista o Banco Inter. O Banco Inter, tem uma época que eu vi, ele tinha um PL muito alto, aí para mim não me interessava. E coloca aqui também a Prio. Basicamente, então, uma small cap, no sentido de prestação de serviços, eu nem cheguei a comentar isso, né, prestação de serviços para o segmento de extração de minério, um banco e uma empresa do segmento de commodities. E depois ele coloca aqui as melhores ações para investir no longo prazo, agora com foco nos dividendos. E aqui aparece a atual queridinha do pessoal dos proventos, a BB Seguridade. Infelizmente, eu gostaria que o pessoal mantivesse ela esquecida, porque, claro, né, ia se manter um preço onde a gente compraria mais ações. Mas o pessoal está gostando dela, ela vem pagando bons proventos e tem um indicativo muito forte aí de que talvez ela esteja de fato mudando de preço. O segmento, aqui é segmento de seguros, alguns colocam um segmento financeiro, e aqui embaixo nós temos Itaú, segmento bancário. Realmente, Itaú, nos últimos tempos, vem pagando bons proventos. Talvez esteja se colocando uma visão mais à frente. É importante saber que Itaú, Unibanco, a família que comanda, tem grandes vinculações com o governo. Talvez eles enxerguem que esse governo se estenda mais tempo e, consequentemente, esse governo tem sido muito bom. Consequentemente, não. Vamos dizer assim, é visto que esse governo tem sido muito bom para empresas do segmento financeiro. E também coloca aqui a ISA Energia, que nós temos aqui na carteira do canal. Então, das três que ele coloca, duas fazem parte da carteira, BB Seguridade e ISA Energia, e o mesmo segmento bancário, mas nós temos preferência por outras empresas que têm mais regularidade no pagamento de dividendos, como é o caso do Banco do Brasil, Banrisul, e acredito que até o Santander tenha mais regularidade do que o Itaú. Quando o assunto se trata das melhores empresas para investir por 20 anos, porque até então a gente falou entre 13 e 10, né? Então aqui está estendendo mais ainda, em termos de longo prazo. Ele coloca essas mesmas companhias na lista. E também cita algumas que ele entende devem ser evitadas, como, por exemplo, Americanas, envolvida em fraudes, Espaço Laser, Mitre, Realty, Gafisa, Rossi, Residencial, Tecnisa. Agora, porque o ramo de engenharia civil, construção, na verdade, né, a gente poderia buscar um cenário interessante. Mas eu acho que uma das questões que tem por trás é que muitas são dependentes de financiamento e está havendo um saque muito significativo das poupanças nos últimos tempos, dificultando os financiamentos. Talvez seja por aí a leitura melhor a fazer por que evitar essas empresas. Uma notícia que correu aí, longe até, né, pela a mídia especializada. Aqui no caso eu trouxe a notícia do Seu Dinheiro, assinada por Camille Lima, do dia de ontem, 15 de janeiro de 2025, mas isso aqui apareceu em muitas mídias especializadas. Então, o IRB é uma das melhores apostas do BTG Pactual para 2025. E aí ele começa a dizer os motivos por trás do otimismo. Perspectivas nebulosas para a Bolsa Brasileira em 2025, ele entende que o IRB é uma das ações que está afastada. As ações do IRB emergem como uma das melhores apostas. Eu não gosto de ter uma apostas, tá? Mas enfim, depois que você olhou tudo, você se conscientizou da empresa, você viu que ali tem uma oportunidade, eu acredito que está muito mais numa convicção do que numa aposta que parece uma coisa meio vinculada com o jogo. Mas de qualquer forma, eu acho que isso aqui está colocado entre aspas, porque talvez tenha o mesmo entendimento que eu. Então, esta é uma das melhores considerações do BTG Pactual para o ano de 2025. Veja que eles colocam aqui, o IRB, estão com recomendação de compra e o preço-alvo deles é em R$ 56,50. E aqui um ponto que eu achei interessante nessa reportagem, que está aqui, a expectativa e aqui a consolidação dos números operacionais, que a gente tem visto, acompanhando aqui no canal trimestralmente, e também financeiro, o IRB possa iniciar o pagamento de dividendos entre meados de 2025 e 2026. Mais ou menos o que já vinha sinalizando o próprio presidente da companhia, o CEO Marcos Falcão. Aqui na parte do valuation e dos riscos, né, eles têm uma lógica aqui, uma interpretação que eles vão considerando, mas eu acho que o principal está aqui. As ações poderiam ser negociadas perto do múltiplo de 5 vezes
o preço-lucro da companhia para 2025, ou seja, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação. Eles estão considerando aqui um lucro líquido de aproximadamente 500 milhões. Olhando aqui para a grade de cotações, eu não sei se... na verdade é o seguinte, subiu bastante ontem a bolsa, não sei se ela está de fato corrigindo, mas ela está agora caindo 1,13%, já caiu mais do que isso, chegou a bater aqui no mínimo 120.796 pontos, agora está com 121.269, agora são 20 para 6 da tarde. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção, que eu acho relevante, é com relação ao IRB que nós conversamos agora. Veja que a ação já está batendo R$ 50,03, e olha que ela cai 2% em relação a ontem, onde ela teve o seu fechamento aqui ó, em R$ 51,05. Para aquele preço-alvo de 56, são mais R$ 5 aí pela frente. Nada absurdo dentro do salto que a companhia veio dando. Já houve quem escrevesse aqui no canal, esperava lá no final do ano, ela R$ 80, não chega, não é nenhum sonho absurdo, porque, claro, ela ficou muito distante do seu valor original, por conta de tudo que aconteceu com a empresa que nós já comentamos aqui no canal. Eu estou de olho, de fato, aqui, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, agora 9,64, já está dentro de uma linha que eu farei, possivelmente, um novo aporte. E esse foi o nosso vídeo de hoje, até saiu bem tarde, porque eu machuquei a mão, praticando a barra, o pessoal chama de bar muscle up, que é quando você puxa a barra, sobe e fica sobre a barra. Só que na saída tem um equipamento que a gente usa chamado grip, que nos prende na barra. Ele ficou preso na barra, então eu fiquei pendurado por uma mão só e tive uma lesãozinha leve aqui. Vou ficar 1 ou 2 dias com essa imobilização, tomando a medicação que foi recomendada para voltar logo em seguida para a nossa prática. Mas de qualquer forma, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.